285 agora, falando da pena de demissão. Então, quando que um servidor do Poder Judiciário ele vai ser demitido? Aí as situações são bem óbvias, né? Crime contra a administração pública. Gente, é claro, tá? Claro que eu tenho demissão. Concurso nem cobra muito, não. Agora, concurso adora isso aqui, ó. Podem marcar o inciso segundo, tá? Abandono de cargo ou função pelo não comparecimento do servidor ao serviço sem causa justificada. Tá, e quando que eu tenho o abandono, professor? Mais de 30 dias consecutivos ou mais de 90 intercaladamente durante o período de 12 meses, tá? Então, o que que a gente tem que lembrar aqui, ó? Abandono de cargo. Quando que eu tenho a caracterização do abandono de cargo? Mais de 30 dias, tá? Consecutivos, né? Então, ó, mais de 30 dias consecutivos, beleza? Ou então o quê? Mais de 90. Mais de 90, tá? De forma intercalada, mas ao longo de quanto tempo? Ao longo de 12 meses, ou seja, ao longo de um ano. Beleza? Então, bastante cuidado, bastante atenção aí, ó. Isso aqui é meses, tá? Ao longo de 12 meses aí. Outra situação aqui que gera a demissão do servidor, mas é uma questão óbvia. Vocês já estudaram isso na Constituição Federal, tá? Improbidade administrativa. Aí é só lembrar do artigo 37, parágrafo 4º da CF 88. O que, que a improbidade administrativa acarreta, gente? Sempre vocês têm que lembrar isso. Isso é questão de direito constitucional, de estatuto, de administrativo. Perda da função pública, ou seja, demissão, perda da função pública, tá? Ressarcimento ao erário, aliás, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, ressarcimento ao erário e indisponibilidade dos bens. Então, sempre lembrar a ordem ali da improbidade administrativa, os casos de improbidade administrativa. Incontinência pública e conduta escandalosa no serviço, né? Ou seja, o cara, entendeu? Tem uma conduta totalmente inapropriada, o servidor só com conduta escandalosa, incontinência pública em serviço, também gera a demissão. Vale a pena marcar? Vale. E aqui, ó, banca sempre copia e cola, tá? Ela nunca pergunta, o que é incontinência pública? Dá um exemplo de conduta escandalosa. Tudo é a mesma coisa na prática, tá? Tudo você está tendo um comportamento aqui que é escandaloso, inadequado e muito inadequado para com o serviço. Aí depois vem, ó, insubordinação grave. Sempre tem isso aqui, ó. Vocês têm que ficar de olho nisso aqui, ó. Insubordinação grave em serviço, tá? Então eu tenho essa possibilidade aí, ó, insubordinação grave em serviço. Aí vem outro clássico, sempre chamei a atenção disso aqui também, ó. Ofensa física em serviço a superior hierárquico, servidor ou particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem, tá? Prestem atenção o seguinte, ó, que é só a ofensa física, tá? Então aqui, ó, é só lembrar disso aqui, ó. Eu estou falando da ofensa física em serviço. É claro que se for em legítima defesa, é um excludente e aí você não pode ser responsabilizado, tá? Ok. 7. Aplicação indevida ou irregular de dinheiro público. Gente, óbvio, né? É óbvio que a aplicação indevida ou irregular de dinheiro público gera demissão. Ó, os 6 tem que marcar, estava esquecendo de marcar aqui para vocês, tá? O 8, ó, super comum em concursos públicos. Bem recorrente mesmo. Revelação de segredo obtido em razão do cargo, ou seja, quebra do dever de sigilo. Quebra do dever do sigilo, vazar informação, ó, quebra do sigilo gera o quê? Gera demissão. Então, bastante cuidado com isso aí também. 9. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio estadual. Óbvio que gera demissão. Corrupção. Óbvio que gera demissão. Não precisa nem marcar, né? 11. Acumulação ilegal de cargos ou funções públicas, se promovida com a
má fé do servidor, que vale a pena marcar também, ó. É outro ponto comum com relação à demissão, a acumulação ilegal de cargos ou funções públicas. É só lembrar aqui, ó, do artigo 37, mais uma vez, inciso 16, CF 88. Tá? Depois, 12. Descumprimento do dever que configure o cometimento de falta grave. Eu descumprir um dever e de forma grave, demissão. Percebam que é bem subjetivo isso aqui, né? Vai depender do caso concreto em si. E por fim, nós já vimos aí, ó, mas é importante, tá? Quais são as proibições cuja infração àquela proibição signifique demissão, quando é do inciso 8 até o 15, tá? Eu tenho situações de demissão. Parágrafo único. Verificado em processo disciplinar a acumulação proibida de cargos públicos e provadas a boa-fé, o servidor optará por um dos cargos e perderá o outro, ok? Então, ó, comprovada a boa-fé, ele opta por um dos cargos e perde o outro, ó, mas tem que ter boa-fé, porque se tiver má-fé, nós já vimos, ó, má-fé do servidor, aí vai ser demissão. Então, cuidado em um comparativo do inciso 11, naturalmente, com o parágrafo único. O que o examinador vai fazer? Isso aqui, ó. Ele vai comparar. Né? Eu vou ter uma comparação natural aqui dos dois dispositivos. Tá bom? Então, bastante cuidado com o artigo 285, a demissão. Gente, é a típica situação aí, ó, que você tem que ler, reler, lembrar. Bom senso também ajuda muito, né? Quem já está estudando há mais tempo sabe que esse artigo 285 fica muito tranquilo no dia da prova. Mas se um pouquinho antes do concurso ali, dá uma olhadinha em advertência, dá uma olhadinha em suspensão, dá uma olhadinha em demissão. Provavelmente vocês vão garantir um ponto aí, uma questão